E será que American Horror Stories foi um spin-off que deu muito certo ou será que foi um completo desastre? Vem comigo que eu vou dar a minha opinião sobre o spin-off American Horror Stories. E acabou agora, depois do episódio 7, a primeira temporada do spin-off de American Horror Story, que se chama American Horror Stories. Nesse spin-off, ele prometeu que, diferente da série normal, ele contaria várias histórias em diferentes episódios. Porque como é que funciona o American Horror Stories, a série normal? Cada temporada, ela conta uma história diferente. É o que é chamado de antologia. Então, cada temporada meio que tem sua história fechada. Você não precisaria ver a próxima temporada para entender o que aconteceu na anterior e assim por diante. Aqui eles tentaram fazer uma coisa diferente. American Horror Stories, ele contaria cada episódio uma história diferente. E essa ideia eu achei sensacional. Eu já acho sensacional a ideia da antologia que eles usam na série normal. E cada episódio ser uma coisa diferente é muito interessante, porque dessa forma você consegue contar histórias diferentes na mesma temporada, você também consegue trazer novos diretores e novas ideias criativas para dentro da sua própria temporada. Você consegue fazer algo muito interessante aqui. Mas aí é que entra o ponto. Eles conseguiram desenvolver muito bem essa ideia? E eu acho que não. E eu não gostei muito dessa série. Eu acho que tudo em volta dela é muito interessante. Mas quando você entra mesmo no que a série pode te entregar, eles não entregaram o tanto que eles poderiam. Porque vamos começar devagar. Vamos falar das partes boas que essa série entrega. Primeiro, as ideias por trás dos episódios. Todos os episódios eu adorei as ideias. Desde o primeiro e segundo, que são da mesma história que se passa no Murder House, passando pelas outras ideias. A ideia do episódio que se passa no Natal, por exemplo. O outro episódio que é o que, por exemplo, o último que volta pro Murder House. O episódio do Filho do Diabo. Todos esses episódios, o 7, a ideia por trás deles é muito interessante, é muito boa. E isso envolve muito do Ryan Murphy. Ryan Murphy, criador da série original e escritor dessa série aqui também do spin-off, ele é um cara genial que tem uma ideia muito pra fora da caixinha e aqui ele prova isso quando ele consegue trazer ótimas ideias. E olha que ele é o produtor e escritor de todas as temporadas de American Horror Story. Ele prova que ele ainda tem muita ideia na sua cabeça para trazer ideias, porque os 7 episódios todos têm um plot muito interessante, que chama muita atenção do público que quer assistir. Além disso, a gente também tem que elogiar a trilha sonora, porque a trilha sonora dessa série é muito boa. Todos os episódios conseguem criar um clima diferente, com uma trilha sonora diferente, e me agradou muito. Eu também gosto bastante do ambiente escolhidos para cada episódio, funciona muito bem, eles conseguem construir bem os ambientes, mesmo que tenha poucos minutos para explorar tudo esse universo, porque é só um episódio, e o Murder House não conta, porque a gente já viu uma temporada inteira disso. Todos os outros são ambientes novos, e mesmo assim eles conseguem introduzir bem aquele ambiente, vai deixar com que o público entenda o que está acontecendo ali, e meio que cria um pouco de vida para aqueles lugares, algo que era muito interessante. Eu também acho que, de modo geral, os atores estão muito bem, principalmente os atores que já são da série regular. Você vê muitos atores conhecidos aqui, eu nem vou ficar mencionando nomes porque são alguns e muitos atores bons, e cada episódio varia os atores, então eu esqueceria com certeza alguns, mas eu só queria destacar negativamente os atores do episódio 3, porque eu acho que é o do Drive-In, que acho que tirando um específico que eu já conhecia, o resto, por ser muito mais jovem, eu acho que eles não mandam muito bem. E também naquele episódio específico da Casa dos Bros, que eles chamam lá, eu também não achei, apesar de ter um ator que eu conheço bastante ali, do Riverdale, o resto dos atores ali, eu não achei também que foram muito bem. Mas tirando esses 2 episódios, de resto, eu achei que o elenco também é muito funcional, vai muito bem e consegue entregar muito bem. Mas você deve estar pensando, se eu estou elogiando essas coisas, o que aconteceu de tão ruim para eu achar que essa série foi ruim? Porque é o seguinte, tirando os 2 primeiros episódios, que envolvem o Murder House, todos os outros episódios eu não achei que eles foram realmente bem feitos. Eu acho que assim, os 2 primeiros episódios, eles conseguem pegar uma história fechada, desenvolver ela, apresentar bem ela, trazer elementos que fizeram American Horror Story ser uma série que fez muito sucesso lá atrás, e foi episódios redondinhos, você parece que quer ver os próximos para saber o que mais eles podem contar. Só que do 3 pra frente, todos os episódios são entre medianos e ruins. Por exemplo, o episódio 3, que é o do Drive-In, ele é um episódio que ele tem uma ideia muito boa, e isso é uma coisa que vai destacar, que nem eu falei lá atrás. Todos os episódios têm ideias boas, mas o desenvolvimento delas, nenhum é bom. Tirando o primeiro e o segundo. O terceiro, que é do Drive-In, ele é um episódio onde os atores, já falei que eles não estão muito bem, a ideia é boa, mas talvez para um longa-metragem. Para um curta, eles precisavam ter pensado um pouquinho melhor em algumas coisas, porque fica algo que fica interessante até a metade e depois virar algo meio
corrido porque tem que terminar o episódio. E com isso vira um episódio que já não estava bom pelos atores, a história é interessante, mas não conseguem desenvolver bem. E o final é um final que era para criar um impacto que não consegue gerar. No episódio 4, que se eu não me engano é o episódio do bebê demônio, né? Eu não vou lembrar exatamente a ordem dos episódios, mas eu vou falar quais episódios são então. O episódio, por exemplo, dos Bros aí, da Casa dos Bros, é um episódio muito ruim também. É um episódio que a ideia, ela é interessante, mas não é tão interessante assim. Ela pode ser melhor desenvolvida e a partir disso só piora. É um episódio que não sabe muito bem o que fazer, não é empolgante, não consegue fazer com que as mortes não tão interessantes como elas poderiam ser. Inclusive, talvez, se eles não mostrassem tanta morte, deixassem mais a ilusão do que tá vendo, elas fossem bem mais impactantes do que foi ali. Não foi um episódio que me agradou de forma nenhuma. Você também tem episódio, por exemplo, do Bebê Demônio, que também é um episódio razoável, diferente desses dois que eu mencionei agora, que são os piores que são dos piores da temporada, tanto do Drive-In como o do Drive-In até que é razoável, mas esse aí dos Casa dos Bros é horrível. Esse aqui do Bebê Demônio, ele é um episódio razoável. Ele é um episódio que ele não consegue trazer toda aquela emoção que tinha que trazer. É interessante algumas viradas finais que eles dão ali, mas o episódio, de novo, num curta, talvez tivesse algo mais simples, fosse mais interessante. Não algo que funcionaria em uma temporada inteira, ou, por exemplo, em um filme de 1h20. Em 44 minutos, algumas coisas tinham que ser um pouco rápidas e algumas coisas foram muito encavaladas. E você também não sente nada nesse episódio. E olha que ele é um episódio razoável. Falando em episódios ruins, depois desses que eu já mencionei aqui, que eu já mencionei 5 episódios, ainda faltaram 2. Faltaram o episódio da floresta e faltou o episódio que é baseado num game do American Horror Story. No ponto do episódio da floresta, ele é horrível. Esse episódio, ele é terrível. Ele é igualzinho... Pra mim, os dois piores episódios dessa série é esse da Casa dos Bros e esse da floresta. São episódios ruins. Esse da floresta, ele até já... A premissa dele já não me interessou muito. E o final do episódio eu acho muito ruim. Eu acho que nada ali funciona muito bem nesse episódio. De novo, premissa interessante, mas desenvolvimento zero. E o último episódio do Game Over, eu comecei gostando muito do episódio, aí quando eles mostraram uma revelação, eu achei que o episódio caiu muito de ritmo, ficou bem ruim, aí eles voltaram a conseguir trazer algo interessante depois disso, e aí finalizaram de uma forma bem porca, que eu também não gostei nem um pouco, tentaram até deixar uma virada final, ali que também não funcionou pra mim. Então é isso, American Horror Stories, que é esse spin-off, ele tem 2 excelentes episódios envolvendo Murder House. Ele tem 2 episódios que são medianos, que são o episódio do Drive-In e que é o episódio do Drive-In que nem é tão bom assim, é mediano, mas se você gostar mesmo. E o episódio do bebê ali maligno, que realmente é um episódio mediano. Todo o resto, que é o da floresta, que é o do Game Over, que é o da Casa dos Bros, esses aí são muito ruins de se assistir, eu não gostei, e isso tinha todo o impacto, porque, por exemplo, com essas histórias ruins, mesmo que os atores não estejam ruins, eles não funcionam tão bem porque a história não ajuda eles, são atores funcionais, eles estão bem, mas a história acaba atrapalhando eles. Aí a premissa é boa, mas se o desenvolvimento da história não é bom, não adianta nada só a premissa ser boa. A premissa ser boa é fácil fazer, o difícil é realmente desenvolver a história, que é o que faltou aqui. A trilha sonora é boa, mas ela acaba sendo um pouco esquecível no meio de tudo isso. Com isso, acaba sendo, sim, uma série decepcionante pra mim. Não é pior do mundo, mas é decepcionante. Concluindo, American Horror Story não é nem de perto a pior série do mundo, mas mesmo assim, ela é uma série ruim e decepcionante. Ruim porque de 7 episódios, 2 são excelentes, 2 são medianos e 3 são muito ruins. Quase metade da série é ruim e 2 episódios são duvidosos. Depois disso, você ainda tem a parte da decepção, por causa que quem envolve dentro dessa série é o Ryan Murphy, que já faz parte do American Horror Story e ele sempre manda muito bem ali. Tanto na parte de criar roteiros, histórias, universo. E aqui, apesar de ele ter ideias boas, ele não conseguiu desenvolver essa ideia em pouco tempo de episódios. E isso acabou sendo muito decepcionante. É uma série que era pra dar vontade de você, volta e meia, querer rever um episódio ou outro, porque você sabe que ele é fechado. Mas isso não vai acontecer, porque tirando 2, todo o resto é muito decepcionante. E até os medianos não te dá vontade de querer rever. Então, com isso, eu fecho American Horror Stories com uma nota 3,5 de 10. Curte para fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, o que você achou de American Horror Stories? Você gostou? Você não gostou? Qual é o seu episódio favorito desse spin-off? Comenta aqui embaixo. Também comenta que nota você daria para a série como um todo. E eu volto no próximo vídeo.